O sol nasce errado hoje. Ele tem nascido errado há semanas laranja-sangue através da névoa de enxofre que vem se acumulando sobre a Pangeia. Você está na beira do que um dia será chamado de Rússia, mas agora é apenas o lugar onde os campos de matança encontram o mar. 252 milhões de anos antes que os humanos caminhem por esta terra, você está testemunhando uma escolha que nenhuma criatura deveria ter que fazer. Uma família de Lystrosaurus emerge de sua toca a 50 metros de onde você observa. As presas dos pais estão gastas até virarem cotocos de tanto cavar desesperadamente. Seus corpos do tamanho de leitões tremem enquanto farejam o ar. Eles sabem o que você sabe, a Terra se tornou uma armadilha mortal. Mas, ao contrário de todo o instinto codificado em seu DNA por milhões de anos, hoje eles estão se dirigindo para a água. Atrás deles, o motivo fica claro. A própria Terra está errada. Onde as pastagens deveriam ondular na brisa da manhã, há apenas terra rachada coberta de ossos. As florestas de Peltas Permacei, que um dia pontilharam essa paisagem, se erguem como dedos esqueléticos. Suas folhas se foram há 3 semanas, quando a temperatura ultrapassou 45 graus Celsius pela 5ª vez este mês. Mas é o silêncio que lhe diz tudo. Nenhum inseto zune. Nenhum pequeno réptil corre. Até o vento parece ter medo de se mover. Todo o ecossistema está prendendo a respiração, esperando o próximo horror se desenrolar. A mãe Lystrosaurus emite um som, nem um guincho, nem um latido. É o som de uma criatura, para a qual a evolução nunca se preparou para este momento. Ela está chamando sua prole para segui-la para as ondas. Por 50 milhões de anos, seus ancestrais evitaram águas profundas. Suas pernas curtas, seus ossos densos, tudo neles grita animal terrestre. No entanto, aqui estão eles, entrando no antigo mar de Tétis. Você entende o porquê quando vê as pegadas na lama, frescas, profundas. O espaçamento lhe diz que o predador estava correndo. As marcas de garras dizem inostransevia. O rastro de sangue diz que ele já se alimentou esta manhã, mas isso nunca os deteve antes. Neste novo mundo, os gorgonopsídeos não matam mais por fome. Eles matam porque uma presa morrendo é a única coisa que ainda faz sentido. A água está turva, morna, muito mais quente do que qualquer oceano deveria ser. Mas, enquanto a família Lystrosaurus desaparece sob a superfície, seu nado desajeitado de alguma forma mais gracioso do que seus últimos dias em terra, você percebe algo que definirá o próximo 1.000.000 de anos de vida na Terra. Quando a Terra se torna o inferno, até o afogamento começa a parecer o paraíso. A água queima seus olhos não de sal, mas de ácidos que não deveriam existir em nenhum oceano. O pH caiu tanto que as conchas estão se dissolvendo enquanto seus donos ainda vivem dentro delas. No entanto, à medida que você desce às profundezas turvas do Oceano Pantalássico, seguindo aquela desesperada família Lystrosaurus, você entende por que este túmulo ácido se tornou um refúgio. Aqui embaixo, nada está tentando ativamente te matar. Os tubarões que restam são sombras de seus ancestrais. Um Helicampodus desliza, com apenas 2 metros de comprimento, seus dentes projetados para a carne macia, não para a pele grossa dos terapsídeos. Ele investiga o Lystrosaurus nadador com instinto antigo, circula uma vez e segue em frente. Esses predadores oceânicos não aprenderam a caçar criaturas terrestres. Eles não reconhecem a oportunidade. Mas o oceano não é pacífico, está morrendo em câmera lenta. Onde os recifes de coral outrora pintavam o fundo do mar com cores brilhantes, agora há apenas restos esqueléticos brancos, como cemitérios subaquáticos. A acidificação transformou o carbonato de cálcio em pasta. Você observa um trilobita, uma das mais antigas histórias de sucesso da Terra, sobrevivente de 270 milhões de anos, tentando fazer a muda. Sua carapaça racha de forma errada, macia onde deveria ser dura. Ele estará morto em poucas horas, mais uma vítima da química enlouquecida. A família Lystrosaurus nada mais fundo, seus movimentos cada vez mais frenéticos. Eles não foram feitos para isso. Seus ossos densos querem afundar. Seus pequenos pulmões gritam por ar a cada 30 segundos. A mãe sobe à superfície.
Ofega. Mergulha novamente. A cada vez, ela fica submersa um pouco menos. A cada vez, seus filhotes lutam mais para segui-la. Mas então algo notável acontece. Eles encontram uma saliência, a apenas 3 metros de profundidade, onde fontes vulcânicas criaram um bolsão de água um pouco mais fria. Não é confortável, não é seguro, mas é possível sobreviver. A família se agarra às rochas com seus pés com garras, as cabeças rompendo a superfície para respirar, os corpos submersos o suficiente para evitar o calor mortal acima. Ao redor deles, você vê outros que fizeram o mesmo cálculo desesperado. Um pequeno proterossutídeo, normalmente um predador semiaquático, agora totalmente entregue à água. Seu corpo crocodiliano se adapta rapidamente. Mas você pode ver suas costelas. Ele não come há semanas. Não há mais nada para caçar que não seja tóxico com compostos de enxofre. Um cardume de peixes antigos, seres primitivos com mandíbulas mal desenvolvidas, passa nadando em perfeita formação. Então, sem aviso, eles viram de barriga para cima. Todos eles. Simultaneamente. A zona morta de oxigênio se deslocou com a corrente, e eles nadaram direto para ela. Seus corpos afundarão no abismo, juntando-se a milhões de outros, no que os cientistas um dia chamarão de evento do folélio negro. Camadas de morte tão espessas que ainda serão visíveis em formações rochosas 250 milhões de anos depois. No entanto, a mãe Lystrosaurus continua sua vigília, mantendo sua posição na saliência. Ela fez sua escolha. Melhor morrer de fome lentamente na água do que queimar rapidamente em terra. O oceano não oferece comida, nem conforto, nem futuro. Mas oferece a única coisa que a terra não pode mais oferecer: tempo. 3 semanas se passaram desde que a grande migração para o mar começou. Do seu ponto de vista em um afloramento rochoso, você observa algo que deveria ser impossível um gorgonopsídeo aprendendo a nadar. Não é um Minostransevia, mas seu primo menor, Soroctonus, normalmente um predador terrestre do tamanho de um lobo. A fome o levou para as águas rasas onde as criaturas moribundas se reúnem. Suas pernas poderosas, projetadas para derrubar presas em vastas planícies, agora remam desajeitadamente na arrebentação. A cena seria cômica se não fosse tão desesperada. O predador observa a família Lystrosaurus há dias. A cada maré baixa, quando eles são forçados a se aproximar da costa, ele se torna mais ousado. Hoje, ele finalmente se decidiu. A água atinge seu peito, e você pode ver seus olhos arregalados com um terror instintivo de afogamento, mas ainda mais arregalados de fome. A mãe Lystrosaurus também o vê. Ela perdeu peso, suas costelas aparecendo através da pele, que começou a desenvolver feridas estranhas da água ácida. Mas ela ainda se posiciona entre o predador e seus filhotes. Um de seus filhotes já se foi, desapareceu há 2 noites. Seja para as correntes ou algo pior, ela nunca saberá. O Sauróctonos avança. Na água, seu movimento é desajeitado, telegrafado. A família Lystrosaurus se dispersa, suas pernas curtas encontrando apoio em rochas submersas. As mandíbulas do predador se fecham no vazio, apenas em água do mar cáustica. Ele engasga, recua, circula novamente. Mas ele está aprendendo. Cada tentativa chega mais perto. O gorgonopsídeo está descobrindo como a água altera o movimento, como a refração mente sobre a distância, como usar a maré a seu favor. Isso é evolução em tempo real nem através de gerações, mas através de inteligência desesperada. Na praia atrás dele, você percebe outra coisa. Pegadas. Dezenas delas. Outros predadores observaram este experimento. Se o Sauróctonos tiver sucesso, eles o seguirão. O santuário do oceano está prestes a ser violado. Um pterocefaliano moscorrinus, pelo seu tamanho, emerge da floresta morta. Sua mandíbula está inchada de um lado, infeccionada de uma luta ou caçada fracassada. Ele mal consegue abrir a boca, não pode mais caçar eficazmente em terra. Ele observa o Sauróctonos com a paciência calculada de um predador que sabe que está ficando sem opções. A própria água luta contra esses invasores. Seus pelos sim
Muitos tinham pelos primitivos, emaranham-se com sal e compostos de enxofre. Seus olhos, evoluídos para rastrear movimento através do ar limpo, lutam com a sopa turva em que o oceano se transformou. Alguns se aventuram em águas muito profundas e descobrem o que os listrossauros aprenderam semanas atrás: as zonas mortas se movem, invisíveis e letais. Ao pôr do sol, o Sauroctonus desiste. Não por fracasso, mas por exaustão. Ele desaba na praia, os flancos ofegantes, a língua para fora. O esforço de nadar, de lutar contra a própria água, queimou mais calorias do que ele poderia esperar ganhar com qualquer captura. Mas amanhã ele tentará novamente. E no dia seguinte, porque em terra, a temperatura acabou de atingir 48 graus Celsius e até os predadores estão começando a cozinhar em suas próprias peles. Você o encontra por acidente um vale que não deveria existir. Escondido entre duas cordilheiras no que um dia será a África do Sul, um microclima se formou. Aqui, impossivelmente, uma floresta ainda vive. Não prospera. Vive. As árvores de Glossopteris se erguem como soldados cansados, suas folhas pela metade, seus troncos marcados pelo calor. Mas a névoa da manhã ainda se acumula aqui, presa pelas paredes do vale. A chuva ainda cai talvez uma vez por semana. É o suficiente, mal o suficiente. É aqui que você descobre como os grandes herbívoros sobreviveram. Não na água, não em tocas, mas nesses bolsões dispersos de paraíso moribundo. Uma manada de escutossauros reivindicou este vale, e sua presença muda tudo o que você pensava que sabia sobre o fim do mundo. Esses tanques ambulantes, cada um pesando tanto quanto um carro pequeno, desenvolveram um sistema. Eles dividiram o vale em seções, alternando o pastoreio para permitir que a vegetação se recupere. Eles cavaram poças de lama perto do riacho, criando banhos de lama que fornecem refrigeração e proteção contra parasitas. Eles aprenderam a arrancar a casca apenas de lados alternados das árvores, mantendo-as vivas por mais tempo. É um planejamento agrícola feito por criaturas que não inventarão a agricultura por outros 250 milhões de anos. O alfa, identificado por cicatrizes e um espinho de ombro ausente, fica de guarda enquanto os outros se alimentam. Seus olhos nunca param de se mover. Ele sabe o que você sabe. Este vale é um farol para todo predador sobrevivente a 50 quilômetros. O cheiro de plantas vivas, de água que não é tóxica, viaja longe no vento de enxofre. Você nem precisa esperar muito. Ela chega ao amanhecer Rubidiatrox, 3 metros de máquina de matar evoluída. Mas algo está errado com ela também. Sua pata dianteira esquerda arrasta um pouco. Sua respiração é ofegante. A grande predadora está morrendo, apenas mais lentamente que sua presa. A manada de escutossauros responde como se já tivesse feito isso antes. Os juvenis se movem para o centro. Os adultos formam um círculo, com suas costas blindadas para fora, seus bicos pequenos, mas afiados, prontos. Eles não correm. Para onde iriam? A Rubidia circula a formação, procurando por uma fraqueza. No mundo antigo, ela os teria testado, talvez tentado separar um jovem, mas ela não tem mais energia para táticas. Ela precisa de comida agora, ou estará fraca demais para caçar amanhã. Ela ataca. O impacto é tremendo. Seus dentes de sabre encontram a armadura do ombro dos cutossauros com um estalo que ecoa pelo vale. O herbívoro bera, cambaleia, mas não cai. A armadura resiste. A presa esquerda da Rubidia quebra, girando no pó. Ela recua, com a boca ensanguentada, e algo muda em seus olhos. Não é derrota, é reconhecimento. As regras mudaram. As velhas estratégias não funcionam. A presa se tornou desesperada demais para continuar sendo presa. O vale prende a respiração enquanto predador e presa se encaram. Então, incrivelmente, a Rubidia se vira. Não para ir embora, mas para beber do riacho. Os cutossauros observam, mas não atacam. Por este momento, nesta floresta moribunda, uma trégua se mantém. Amanhã, eles podem se matar. Hoje, todos estão apenas tentando sobreviver a mais um pôr do sol.
Sob seus pés, os verdadeiros sobreviventes estão construindo uma civilização que não será reconhecida pelo que é até daqui a 1/4 de bilhão de anos. O solo aqui na Bacia do Karoo é um favo de mel de túneis, e você está prestes a testemunhar o maior projeto arquitetônico do Permiano. A entrada é quase invisível, apenas uma depressão na terra rachada, escondida sob um tronco morto de glossópteres. Mas à medida que você desce, seguindo o caminho esculpido por incontáveis pés com garras, a temperatura cai 15 graus. O calor mortal da superfície desaparece. Você pode respirar sem sentir seus pulmões queimarem. Esta é a cidade subterrânea dos cistecefalídeos. Esses pequenos terapsídeos, não maiores que gatos domésticos, fizeram algo notável. Eles não apenas cavaram tocas, criaram uma rede interconectada que abrange vários quilômetros quadrados. Túneis se ligam a câmaras, câmaras a galerias, galerias a outros sistemas de túneis. É um labirinto tridimensional que desafiaria engenheiros modernos. Na câmara principal, a 30 metros de qualquer entrada, você os encontra. Dezenas de cistecefalídeos agrupados, seus crânios achatados e poderosas garras de escavação em repouso. Mas eles não estão dormindo. Estão esperando. A matriarca, identificada por seu tamanho e posição central, de repente levanta a cabeça. Ela detectou algo através de vibrações no solo. Seu ouvido interno especializado, evoluído para a vida subterrânea, pode distinguir entre a pisada de um Lystrosaurus, potencial colega de túnel, e um Moscorhinus, morte vinda de cima. Uma série de estalidos e chamados de baixa frequência ondula pela colônia. É uma linguagem que você não entende, mas a resposta é imediata. Os juvenis se retiram para câmaras mais profundas. Os adultos se posicionam em pontos de estrangulamento dos túneis. Todos conhecem seu papel. As vibrações se tornam mais fortes. Algo grande está andando acima. Múltiplas coisas. Então vem o som que todo escavador teme cavar. Um Triognathus, um gorgonopsídeo menor, descobriu a colônia. Suas garras, projetadas para estripar presas, agora rasgam a terra. Ele sabe que há comida aqui embaixo. Ele pode sentir o cheiro da concentração de corpos quentes. Mas os cistecefalídeos já enfrentaram isso antes. Eles têm contingências. O sistema de túneis não é aleatório. É projetado com seções que desabam, passagens falsas e saídas de emergência. À medida que o predador cava, os cistecefalídeos evacuam por rotas pré-planejadas. A matriarca fica até o fim, usando seu próprio corpo para bloquear uma junção crucial, dando tempo para os jovens escaparem. O Triognathus rompe, seu rosto rosnando aparece no túnel como um pesadelo. Ele se lança sobre a matriarca. Ela não corre. Em vez disso, ela aciona a armadilha. Suas poderosas patas traseiras chutam estruturas de suporte específicas. O teto do túnel, enfraquecido por design, desaba. O predador desaparece em uma nuvem de poeira e terra caindo. Seus rugidos se tornam abafados, depois silenciosos. A matriarca emerge de uma passagem lateral escondida, empoeirada, mas viva. Ela já fez isso antes. Todos eles já fizeram. Neste novo mundo onde a superfície significa morte, os cistecefalídeos se tornaram os mestres de um reino diferente. Acima do solo, a temperatura atinge 50 graus Celsius. Abaixo, na cidade Toca, a vida continua. Eles aprenderam a cultivar fungos em matéria vegetal armazenada. Desenvolveram câmaras de parto com umidade perfeita. Criaram algo que não será visto novamente até que as formigas o aperfeiçoem milhões de anos depois. Verdadeira agricultura subterrânea. O último poço de água confiável em 1000 km² se tornou terreno neutro por necessidade. Você está posicionado em uma crista com vista para esta poça milagrosa, alimentada por uma fonte subterrânea que, de alguma forma, ainda não foi envenenada. O que você está prestes a testemunhar quebra todas as regras de predador e presa. Começa ao amanhecer. Os Lystrosaurus chegam primeiro, não os refugiados do oceano, mas uma manada terrestre que sobreviveu seguindo a água. Eles se aproximam com cautela, com suas presas prontas, mas não estão vigiando por predadores. Estão verificando o horário. Porque agora existe um horário.
Em seguida, vêm os Pareassauros, o enorme Scutosaurus liderando 3 parentes menores. Eles se posicionam no lado norte da poça, sempre no norte. Bebem lentamente, deliberadamente, seus corpos blindados, criando uma muralha viva entre a água e a floresta morta além. Então você vê algo que não deveria existir, um Minostransevia, o superpredador, caminhando lentamente em direção à mesma água. Os Lystrosaurus não fogem. Os Scutosaurus não formam círculos defensivos. O gigante Gorgonopsidio se aproxima do lado leste da poça, abaixa sua cabeça maciça e bebe. A trégua é tácita, mas absoluta. Um jovem Lystrosaurus, provavelmente nascido depois que as regras foram estabelecidas, começa a entrar em pânico. Sua mãe bloqueia sua retirada com o corpo, forçando-o a ficar, a aprender. Correr significa morte. Ficar significa sobrevivência. O predador bebe por 3 minutos, você conta os segundos e depois se retira de volta para a desolação. Ao meio-dia, a poça já recebeu 17 espécies. Predadores e presas separados por meros metros, ignorando instintos mais antigos que as montanhas. Um jonqueria, um dos últimos dinocéfalos sobreviventes, compartilha a borda sul com uma matilha de pterocefalianos. Um moscorinus bebe rio abaixo dos próprios dicinodontes que normalmente caçaria. Mas observe seus olhos. Toda criatura permanece pronta. Músculos contraídos. Respiração controlada. Isso não é paz. É destruição mútua assegurada, adiada por necessidade mútua. O sistema quebra apenas uma vez. Um Lycaenops juvenil, enlouquecido pela fome e pelo calor, quebra o protocolo. Ele se lança sobre um Diictodon idoso que bebe na beira da poça. A resposta é instantânea e universal. Toda criatura predador e presa se volta contra o infrator. O Lycaenops está morto em segundos, despedaçado pelas mesmas espécies das quais deveria estar fugindo. Seu corpo é arrastado para longe da água, deixado como um aviso. Enquanto o sol se põe, pintando a poça de vermelho com a luz refletida, você entende o que realmente está vendo. Isso não é cooperação, não é evolução, é a precisão matemática da sobrevivência. Toda criatura aqui calculou a mesma equação. As calorias queimadas na luta excedem as calorias ganhas na vitória. Em um mundo onde cada joule de energia importa, a violência se tornou cara demais. O horário do poço de água continua. Amanhecer para pequenos herbívoros, manhã para gigantes, meio-dia para predadores, tarde para os desesperados, noite para aqueles que não têm para onde ir. Amanhã, se a fonte ainda fluir, eles farão isso de novo. Senão, a trégua termina e o massacre final do Permiano começa. Mas esta noite, sob estrelas ofuscadas pelo enxofre atmosférico, leões e cordeiros bebem da mesma fonte, unidos em sua marcha compartilhada em direção à extinção. A manhã começa errada. O sol, que deveria ser laranja através da névoa de enxofre, é verde. Você nunca viu a luz do sol verde antes. Nada na história da Terra produziu luz solar verde. Até agora, o sulfeto de hidrogênio finalmente atingiu a massa crítica. Você observa de um afloramento rochoso enquanto a aurora verde ilumina uma cena do inferno. Toda criatura que sobreviveu ao calor, ao ácido, à fome, todas estão morrendo agora. Não por predação, não pela temperatura, por respirar. Uma rubidia cambaleia para fora de seu abrigo na caverna, a poderosa predadora reduzida a cambalear como um bêbado. Seus pulmões potentes, evoluídos para alimentar a caça por perseguição, agora trabalham contra ela. Cada respiração traz mais veneno. Ela dá 12 passos antes de desabar, seu corpo imponente convulsionando enquanto o sulfeto de hidrogênio desliga sua respiração celular. As criaturas pequenas morrem primeiro. Uma família de Diictodon que sobreviveu a tudo predadores, calor, seca, simplesmente para de se mover. Em um momento estão forrageando as últimas raízes restantes. No seguinte, estão parados, sem luta, sem som. O sulfeto de hidrogênio não permite mortes dramáticas. Mas então você percebe algo extraordinário. Nem tudo está morrendo.
Em uma pequena poça de água roxa por bactérias de enxofre, um grupo de proterosutídeos continua a se mover. Seu metabolismo primitivo, mais próximo de seus antigos ancestrais anfíbios, processa o veneno de forma diferente. Estão doentes, enfraquecidos, mas vivos. A evolução não selecionou apenas os mais aptos, selecionou os bioquimicamente estranhos. Um Thrinaxodon, um pequeno sinodonte que ainda não deveria existir, emerge de sua toca. Seu metabolismo avançado, semelhante ao de um mamífero, deveria torná-lo mais vulnerável ao veneno. Mas ele desenvolveu algo sem precedentes, está respirando de forma diferente. Respirações rasas e rápidas pelo nariz, com longas pausas entre elas. Está limitando sua exposição, racionando sua ingestão de veneno. Os cisticefalídeos em suas cidades subterrâneas selam seus túneis. Detectaram o gás através de receptores químicos que nenhum dos habitantes da superfície possui. Seu sistema de tocas se torna uma câmara de isolamento. Eles ficarão no subsolo por semanas se necessário, sobrevivendo de fungos armazenados e oxigênio mínimo. No oceano, o desastre é diferente, mas igual. O sulfeto de hidrogênio tornou a água roxo-rosada. As bactérias que o produzem florescem em enormes mantas, cobrindo milhares de quilômetros quadrados. Os peixes morrem aos milhões, seus corpos formando balsas de decomposição que se estendem até o horizonte. No entanto, nas partes mais profundas do oceano, perto de fontes vulcânicas onde o enxofre sempre esteve presente, bactérias antigas prosperam. Elas esperaram por este momento por 1 bilhão de anos. O oceano não está morrendo, está revertendo para algo mais antigo, mais primitivo, mais alienígena. Ao meio-dia, o sol verde se tornou roxo. A própria atmosfera está mudando de cor à medida que diferentes comprimentos de onda se espalham pelas nuvens de veneno. Você está assistindo o céu morrer. Um Gorgonops, um dos últimos, arrasta-se em direção ao oceano envenenado. Ele sabe que morrerá de qualquer maneira, mas o instinto o leva para a água. Ele alcança as ondas no momento em que seu sistema nervoso desliga. O último dos predadores de dentes de sabre morre com os pés na água roxa, sob um céu roxo, em um mundo que não tem mais espaço para gigantes. O Permiano não termina como um meteoro, termina com a química, transformando o planeta inteiro em uma câmara de gás. No crepúsculo tóxico do Permiano, você testemunha algo que definirá os próximos 200 milhões de anos de vida na Terra. Os sobreviventes não são os mais fortes ou os maiores. São aqueles que aprenderam a viver com o veneno. Um pequeno arcossauro não muito maior que um lagarto corre passando pelo cadáver de um Inostrancevia. O metabolismo eficiente e o pequeno tamanho desta criatura minúscula significam que ela precisa de menos oxigênio, menos comida, menos tudo. Sua postura rastejante mudou para algo mais ereto, conservando energia a cada passo. Em seu DNA está o projeto para os dinossauros, embora esse triunfo ainda esteja a 20 milhões de anos de distância. Perto do último poço de água funcional, agora mais enxofre do que água, um grupo de listrossauros fez uma adaptação impossível. Eles estão se alimentando por filtração, usando suas presas e bocas com bico para coar bactérias roxas da água envenenada. Estão comendo os mesmos organismos que estão matando todo o resto. Seus sistemas digestivos, por puro acaso, podem processar essas bactérias tóxicas em energia. Esses sobreviventes do tamanho de um porco herdarão a Terra. No início do Triássico, os listrossauros representarão 95% de todos os vertebrados terrestres. Uma espécie, nascida de uma adaptação desesperada ao veneno, dominará todos os continentes. É a maior história de sucesso, nascida do maior desastre. Mas os verdadeiros herdeiros são ainda menores. Nas cidades subterrâneas, os sinodontes estão mudando. O veneno selecionou aqueles com os metabolismos mais eficientes, a melhor regulação de temperatura, os sistemas respiratórios mais sofisticados. Eles estão desenvolvendo o que se tornará o diafragma dos mamíferos. Estão desenvolvendo dentes especializados para processar diferentes alimentos. Estão se tornando de sangue quente em um mundo onde as criaturas de sangue frio estão cozinhando em suas próprias peles.
Uma mãe Thrinaxodon amamenta seus filhotes em uma toca não com leite, ainda não, mas com secreções de glândulas especializadas. Ela inventou um cuidado parental além de qualquer coisa que o Permiano já viu. Sua prole tem uma taxa de sobrevivência de 40%, enquanto todo o resto mede a sobrevivência em um dígito. Acima do solo, o mundo é irreconhecível. A temperatura se estabilizou em infernais 60 graus Celsius no Equador. Os oceanos são roxo-rosados com bactérias de enxofre. O céu alterna entre verde e roxo, dependendo de quais gases dominam naquele dia. A chuva ácida cai com um pH que dissolve os ossos em contato. No entanto, a vida persiste nas margens. Os fungos explodem pelo mundo morto, alimentando-se da maior massa de cadáveres da história da Terra. Eles formam florestas de cogumelos mais altas que as árvores mortas que estão consumindo. Por um breve período, os fungos serão a vegetação dominante na Terra, criando uma paisagem que não existirá antes ou depois deste momento. No mar, o desastre cria oportunidade para os oportunistas. As águas vivas, quase inalteradas desde o Cambriano, florescem nas águas ácidas. Bactérias, que não dominavam desde os primórdios da Terra, de repente se encontram em uma química familiar. O oceano reverte para algo primordial, e a vida primordial prospera. Ao observar essa transformação, você percebe que não está vendo um fim, está vendo um começo. Cada extinção em massa é também uma oportunidade em massa. As criaturas morrendo ao seu redor mantiveram nichos ecológicos por milhões de anos. Agora, esses nichos estão vazios, esperando por algo novo. O Permiano não termina com a extinção, mas com o potencial. O amanhecer não chega no último dia do Permiano. O sol nasce, mas através de tanto veneno atmosférico que o mundo permanece em uma penumbra crepuscular. É agora as horas finais de uma era que durou 47 milhões de anos. Você está no que já foi uma próspera planície costeira. Agora é um cemitério que se estende além do horizonte. Os ossos nem são mais brancos e estão manchados de roxo e verde pela chuva química. Alguns ainda têm pele, mumificados pela atmosfera tóxica que mata bactérias mais rápido do que animais grandes. A última Rubidia morreu há 3 dias. Você viu acontecer. A magnífica predadora, reduzida a comer bactérias de enxofre e sua própria espécie, simplesmente parou de se mover no meio do passo. Seu corpo ainda está de pé, congelado em sua última passada. Um monumento à adaptação fracassada. Mas, impossivelmente, algo se move na névoa química. Uma mãe Lystrosaurus e seu único filhote sobrevivente navegam pelo campo de ossos. São os últimos grandes vertebrados que você viu em semanas. Sua pele está coberta de lesões pela exposição ao ácido. Seus olhos estão leitosos por queimaduras de enxofre. Mas eles estão caminhando em direção a algo com propósito. Você os segue para testemunhar o ato final do Permiano. Eles encontraram uma fenda na terra onde ainda flui água limpa. Não muita, apenas um fio de aquíferos profundos que ainda não foram contaminados. A mãe bebe primeiro, depois empurra seu filhote para a frente. Enquanto o pequeno bebe, ela fica de guarda, embora não haja mais nada contra o que guardar. Então a terra treme. As armadilhas siberianas, o sistema vulcânico que iniciou este apocalipse, estão entrando em uma nova fase. O chão racha. Fontes de lava irrompem pela superfície a 1 quilômetro de distância. Mas não é a lava que é aterrorizante, é o gás. Uma muralha de dióxido de carbono e metano avança pela planície, visível como uma onda escura contra o céu envenenado. A mãe Lystrosaurus a vê chegando. Ela se posiciona entre o gás e seu filhote, como se seu corpo pudesse protegê-lo da química. É fútil. É inútil. É o ato de amor mais comovente em um mundo moribundo. A onda atinge. A mãe cai primeiro, seus pulmões maiores inalando mais veneno. O filhote tenta acordá-la com cutucões. Não entende por que ela nem se move. Ele se enrosca em seu corpo, que esfria e fecha os olhos. Mas aqui está o milagre que define a própria vida, ele não morre. Algo em seu metabolismo, alguma mutação aleatória selecionada por este inferno, permite que ele processe o veneno apenas o suficiente para sobreviver. Ele acordará em 3 horas, o último de sua espécie nesta região, e começará a caminhar para o norte.
Ele encontrará outros não muitos, mas alguns. Eles se reproduzirão. Eles se adaptarão. Eles herdarão uma terra vazia. Ao se afastar, observando o funeral do tamanho de um continente em que a Terra se tornou, você vê os outros sobreviventes fazendo seus movimentos. Pequenos arcossauros emergindo de cavernas, sinodontes ventilando suas tocas, fungos se espalhando pela carnificina como neve orgânica. O período permiano termina exatamente à meia-noite, embora nenhum relógio marque o momento. O Triássico começa com 95% de todas as espécies mortas, o oceano transformado em um laboratório de química alienígena e a Terra esculpida em uma paisagem infernal. Mas começa. Porque a vida, mesmo reduzida a fragmentos desesperados escondidos em lama envenenada, se recusa a terminar. A maior extinção da história da Terra se torna a maior redistribuição de oportunidades evolutivas. Em 20 milhões de anos, os dinossauros caminharão onde o Inostrancevia caçou. Em 250 milhões de anos, os humanos desenterrarão esses ossos e montarão esta história. Eles a chamarão de a Grande Extinção, mas estão errados. Foi o Grande Devir. A água ainda é mais segura que a Terra quando o Permiano termina, mas não por muito mais tempo. A vida já está planejando seu retorno aos campos de matança, carregando as lições aprendidas no veneno e na dor. Amanhã, a aurora do Triássico romperá sobre um mundo vazio, e a vida o preencherá novamente.